E daqui a pouco eu vou entrar com o pessoal da Crescer para a gente falar sobre autismo. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Já fiz um post com o Romeu, coisa mais linda do mundo, ele falando a respeito. Todos esses posts que o Romeu faz, as pessoas sempre me perguntam, tem dúvida. Cara, eu dou um guia para ele sobre o que a gente vai falar e depois ele faz a cabeça dele, cara. É ele que manda ver. Tanto que ele tem algumas coisas que eu dou uma incentivada, porque eu sei que ele gosta, que ele conhece e tal, mas ele que vai com tudo. E é um dia muito especial, porque afinal de contas a gente está cada ano que passa conseguindo mais destaque para a nossa causa, mais pessoas falando, mais artistas postando, mais veículos falando a respeito. E a gente sabe que nós somos mais de 2 milhões de famílias autistas no Brasil hoje, então é realmente muita gente. A gente tem que dar atenção e razão e voz para todas essas pessoas. Deixa eu ver aqui, chamar a Ana Paula da Crescer para entrar aqui e pronto. A Ana Paula está entrando agora, já aceitei o pedido dela para a gente falar sobre esse assunto. Vocês vão participar também, mandando perguntas, conversando, e a gente vai... Olá, Ei, e aí, Ana? boa noite, tudo bom, Tudo bom? Marcos? Bem-vindo aí todo mundo aí dessa rede, seus seguidores, os nossos da Crescer que estão aqui também junto com Que a bom. gente. É bom, Muito vamos bom. juntar todo mundo e a gente vai conseguir levar a palavra e levar o assunto para o maior número de pessoas possível. Essa é a ideia. Até eu peguei um Cara, dado o confinamento está fazendo os nossos cabelos, né? Agora quando eu me vejo assim, que eu falo, nossa, eu preciso dar um tapa nesse meu cabelo de algum jeito. Eu pedi para a Suzana dar uns cortes, ela deu uns cortes meio mais ou menos, assim. Aí só quando a gente se vê mesmo, assim, que a gente vê o estado que a gente tá, né? A gente De vai quarentena improvisando, voluntária. A gente entra aqui na Crescer o dia inteiro em vários Zooms, né? De reuniões. A gente tá aqui lá no começo, todo mundo entrava mais arrumado. Agora já tá todo mundo mais Já de tá, né? E moletom. meu cabelo, a Suzana vai cortando uns pedaços, assim, porque eu falei, aqui tá grande, aí ela tira aqui. Aí agora aqui tá grande, ela tira aqui, ela vai tirando meio de pouco em pouco, uma hora vai ter que dar um talento geral aqui. Vai, mas vai dar certo. Ai, Marcos, hoje eu até peguei um dado aqui para a gente falar, né? Acho que a gente tem muito assunto para conversar até sobre esse momento que a gente está passando, Sim. mas é um dado novo do CDC, que é o centro, né, lá dos Estados Unidos, de controle de doenças, e agora eles estimam que uma em cada 54 crianças fazem parte do transtorno do espectro autista, né? Então, quando a gente fala, eu estou, né, tô dentro desse assunto já desde que entrei na Crescer, faz 11 anos. Para mim, um aprendizado sempre. Eu acho que eu sei muito pouco ainda sobre. A gente aprende sempre com você, com realmente a gente só vai aprendendo com os pais que lidam com isso. Mas a gente vê que não né, o que se pensava como uma coisa é raro, não é. Né? A gente vê, quando você pensa num dado de 1 a cada 54 crianças, quando você extrapola isso para mundo, é muita criança. Então, assim, tá do nosso lado, né? A gente, o Sim. tempo todo, né, Marco? O que torna esse dado ainda mais impressionante é que uma a cada 6 crianças tem algum tipo de dificuldade de desenvolvimento, seja autismo, seja TDAH, seja qual for, mas uma em cada 6, ou seja, aquele papo de que existem crianças normais. Essa palavra já caiu por terra faz muito tempo, ela não faz mais nenhum sentido. Todos nós temos nossas peculiaridades, somos todos diferentes, todos agimos de uma forma única e peculiar. E a questão do TEA, dos transtornos do espectro autista, reservadamente, sem contar os outros tipos de transtornos, que nem você falou, é uma a cada 54. Esse é um novo dado, é o último dado da CDC. Se a gente for lembrar que no ano 2000 era uma em cada 150, Exato. e agora, 20 anos depois, é uma em cada 54 crianças que nasce dentro do espectro. Cara, isso na verdade, eu vejo isso como um chacoalhão, assim, É. porque, afinal de contas, uma coisa importante a gente falar, não é que estão aparecendo mais autistas, assim, né? Nesse sentido, assim, como se fosse, agora que a gente está vivendo a questão do vírus, né? Como se fosse um vírus, uma doença. Autismo não é uma doença. Autismo é uma condição de funcionamento cerebral diferente. E ele aumenta porque a gente percebe, e os profissionais percebem, os cientistas, que cada vez mais pessoas diferentes, com as suas características, cabem dentro do TEA. Então, é quase como se a gente começasse a olhar para o lado e falar, pô, mas você também é, você também é, você também é. E ninguém nunca tinha falado isso antes. E de repente a gente vê a grande confirmação de que ninguém é normal.
Exato. Não, E e é de que o muito curioso, a normal gente não fez... existe. Eu Não batalho contra essa existe. palavra. Exato. Não, e a gente fez uma entrevista agora, esse ano, com a Temple Grandin. Ah, que Que para legal. quem não sabe, né, a Temple, ela faz parte do transtorno, né, ela é Asperger. E, enfim, ela, né, tem já mais de 70 anos e ela nasceu, imagina, numa época que era o transtorno do espectro autista, né? E hoje ela é uma professora de universidade, ela é palestrante, né? Foi ela, inclusive, que criou a parte de abate de gado, que ela conseguia se colocar no lugar dos animais, entender os sentimentos dele. Então, assim, e ela falou uma coisa muito legal pra gente, né? Que você não tem que olhar as limitações, né? Você olha para o potencial sempre. E aí, quando você né, escuta isso, é o potencial de qualquer criança, né? E Sim, né, ela dentro do concordo muito. transtorno, Ela é um então, grande caso. Ela é um caso muito inspirador, que me inspirou muito no começo, quando eu estava ainda engatinhando nesse assunto, entender que tinha uma mulher palestrando pelo mundo inteiro, respeitada, escrevendo livros, e que era uma autista considerada severa e conseguiu evoluir para um autismo condicionado a uma convivência tranquila, profissional tranquila, pessoal tranquila. Pessoal é mais ou menos ainda ela, né? Mas assim, conseguiu evoluir bastante, foi uma grande inspiração para mim. E eu vejo casos desse tipo por todos os lados, todos os lados. O próprio Romeu. O Romeu é um caso de uma evolução muito bonita, muito legal. E eu estou vendo aqui as pessoas perguntando se existe algum tipo de teste, passou alguém perguntando algum teste ou exame para saber se o seu filho faz parte do espectro. Existe sim. Você tem que pegar um diagnóstico com um neurologista, pediatra, alguém que seja especialista nisso. E quanto antes, se você está sentindo que seu filho tem alguma coisa que é diferente, os primeiros sintomas basicamente se repetem, que é não falar, não fazer o contato com olho com olho, não se interessar muito pelos brinquedos que o pai e a mãe colocam na frente, não realizar a entrada do pai e da mãe na sala, como alguns bebês fazem, de ficar feliz, de dar a mãozinha, simplesmente não realizar. Quando é bem pequenininho, essas são as primeiras características. Se o que eu estou falando você consegue identificar no seu filho, é bom ir para um neuropediatra para fazer uma avaliação, ou um profissional que seja qualificado para isso. tem pais aqui perguntando a partir de quantos anos, né, Mion? Acho que é importante falar isso, inclusive quanto que esse diagnóstico, né, você tem que tomar muito cuidado, né? Ele é multidisciplinar, não é tão simples assim, né? Tanto que Não, muitos não é diagnósticos simples. acontecem tardiamente. Com o Romeu, com qual idade foi? Então, o Romeu é um caso à parte. Eu sempre conto essa história, assim. Eu falo que não é um exemplo. O que eu fiz, o que minha família fez, o que aconteceu comigo, com a gente, com o Romeu, não é um exemplo, porque eu defendo que você tem que buscar o diagnóstico quanto antes. Porque quanto antes você começar as terapias, quanto antes você começar a trabalhar, mais rápido vai ser o desenvolvimento do seu filho. Porém, eu venho de uma família de médicos. Então, assim que o Romeu nasceu, eu meio que já tive o toque, né, vindo dos meus pais, mas a gente tinha outros problemas para se preocupar quando o Romeu nasceu. O autismo veio depois. Na verdade, o Romeu nasceu prematuro, com uma luxação congênita no quadril. Teve que fazer uma cirurgia com 3 meses de idade. Então, a gente teve uma série de coisas para se preocupar. Se ele não fizesse essa cirurgia, ele seria manco. Então, a gente tinha muita coisa para consertar até olhar para o autismo. Mas eu tive minha mãe, principalmente, já me falando que alguma coisa estava diferente nele desde a hora que ele nasceu e tal. Então, era uma coisa que eu já sabia, já estava na minha cabeça, já estava no meu radar. Então, a gente não fez o diagnóstico. A gente começou a trabalhar com os profissionais. Eu descobri uma clínica que eu gostei muito do trabalho, que é uma clínica até em Miami. Então, a gente se mudou para lá durante um tempo. E é engraçado falar isso hoje, porque na época, como a gente ainda estava descobrindo o universo do autismo, né? Então, eu lembro que muita gente falava que eu morava em Miami porque era playboyzão, porque era ricão, porque estava lá morando em Miami, trabalhando em Brasil, mas, cara, a gente estava
a gente estava enlouquecido, assim, a gente estava focado 100% na evolução do Romeu. E eu gastei o dinheiro que eu tinha, que eu não tinha para manter esse estilo de vida, para poder deixar o Romeu nessa clínica. E eu ficava fazendo um bate e volta para gravar meus programas e voltar para lá. Mas foi nessa clínica, de fato, que ele deu primeiro salto assim, evolutivo. Assim, foi lá. E muita gente me pergunta que clínica é essa, e realmente eu não tenho condições de falar, porque é uma responsabilidade muito grande você indicar uma clínica, porque o que foi bom para o Romeu pode não ser bom para outra criança, e cada um trabalha de uma forma. Então, aliás, sempre quando alguém me pergunta, eu indico o Gadia, o Carlos Gadia, que é um médico brasileiro que reside em Miami, do Miami Children's Hospital. Ele é especialista em autismo, é o médico do Romeu atualmente. Eu sempre indico ele, porque ele tem uma estrutura grande do hospital, tudo, então pode dar conta da demanda. Mas a clínica era uma clínica muito pequena, com uma terapeuta ali, uma TO, que desenvolveu uma técnica que funcionou muito bem para o Romeu. Não necessariamente funciona para outras pessoas. Então a gente começou a trabalhar, e eu lembro que eles me pediam o diagnóstico. Ela falava, eu preciso ter o diagnóstico para eu saber até onde eu posso ir com ele. E eu era contra o diagnóstico. Eu falava, não, você vai até onde ele for. Eu não quero limitação. Eu quero que você vá com ele até onde ele puder. Se eu chegar aqui com o diagnóstico e você falar, eu não vou poder ir aqui, eu não vou poder ir lá, talvez você esteja errando. Você esteja deixando de ativar uma parte do cérebro dele, porque você achava que não podia, e só porque o diagnóstico estava lá. Então, ele só foi diagnosticado, o Romeu, com 7 anos de idade. Só com 7. Tem um leitor aqui na live, não sei se ela é professora, provavelmente, ela falou que o aluno tem todas as características que sugerem que ela faça parte do TEA, mas os pais não aceitam. E aí, isso acontece tanto, né? Exato. Você fala de um jeito muito bonito, né? Que para você, né, o Romeu foi um renascimento, né? Cara, o Romeu é a minha maior mola propulsora. O Romeu, o que ele me impulsiona para a vida, o que ele me impulsiona para ser melhor, o que ele me impulsiona para conquistar as coisas, batalhar e ser um melhor ser humano, ele cara, é nítido quanto ele me impulsiona, assim. E eu ouço muito Você isso. acha que e eu os sei pais que têm esse medo? Então isso que eu falo, eu tenho certeza que tem pais aqui assistindo que estão passando por isso, receberam o diagnóstico, ou estão com medo de ir atrás do diagnóstico, porque acham que vão perder o chão, e vai ser um caminho sem volta, e vai ser uma tragédia. E, cara, a única coisa que eu posso falar para esses pais é que vocês foram escolhidos para fazerem parte de um mundo incrível, mágico. Um mundo que torna todos os seres humanos melhores. Cara, quem me conhece, quer dizer, a grande maioria das pessoas me acompanha a vida inteira. Eu comecei a trabalhar na TV, um moleque, todo mundo me viu crescer na televisão. Eu falo, cara, quem lembra de mim na MTV e vê o homem que eu sou hoje, as minhas prioridades, as minhas linhas de ataque, de trabalho, de raciocínio, de palavra, nada disso teria acontecido se não fosse o Romeu. Eu era extremamente egocêntrico, eu era extremamente focado na minha própria carreira, no meu próprio sucesso, em conseguir conquistar as minhas coisas, totalmente egocêntrico. O Romeu foi a grande luz da minha vida. Eu nunca estaria onde eu estou, eu nunca chegaria onde eu cheguei se eu não tivesse o autismo na minha vida, se eu não tivesse o Romeu. Então, para os pais que têm esse medo, o que eu falo? Eu nunca tive um segundo de pesar. Nunca tive. Eu nunca parei para falar, ai Deus, por quê? Por que comigo? Deus me abandonou, o que vai ser do meu filho, o que vai ser da minha vida? Nunca. Eu queria tanto esse filho, eu queria tanto o Romeu. Eu queria demais. Por exemplo, eu decidi que o Romeu ia se chamar Romeu quando eu tinha 16 anos de idade. Eu perdi umas 3 namoradas no meio do caminho, porque eu falava, vamos ter um filho, vamos ter um filho, me dá um filho. Não. E as mulheres ficavam loucas, morrendo de medo de ir embora. Até achar a Suzana, que foi outra maluca, que falou, também sempre quis ter uma família, vamos fazer um filho. Eu lembro que eu nem pedi ela em casamento, eu pedi para ela me dar um filho. A minha relação com a Suzana começou, não foi em casa comigo, foi me dar um filho. E a gente se encontrou, se uniu, e eu achava que a minha maior felicidade da vida era ser pai, era o que eu sempre quis. Mas mal sabia eu, e Deus me mostrou, que a grande felicidade da minha vida é ser pai de um autista. Eu nunca poderia imaginar isso.
Porque ninguém, quando pede um filho, sonha com um filho e fala, nossa, tomara que meu filho venha autista. Ninguém sonha com isso, ninguém pede isso. Mas eu falo com todas as letras, se eu pudesse agora trocar, fazer o Romeu não ser autista, eu não trocaria. Eu não trocaria. Deus fez ele desse jeito. Ele é um anjo na minha vida, na vida de todos. Ele é perfeito. Ele é, assim, o elo perdido do quebra-cabeça da vida da minha família e de todos que o cercam. Assim, eu nunca trocaria, de forma alguma. Eu pediria 1000 vezes para ele vir da forma que ele veio, porque o nosso processo de crescimento e de evolução como família, sem ele, nossa, eu não tenho ideia onde a gente estaria. Eu não tenho ideia onde a gente estaria. O Romeu, ele é a nossa cola, ele é o nosso elo, ele é o que impulsiona a gente, sem dúvida nenhuma. Então, pais que têm qualquer tipo de medo, de receio, entendam que Deus escolheu vocês para uma missão muito maior do que vocês imaginam, do que vocês estão acostumados. Os pais que têm esse medo é porque, teoricamente, tinham em mente, projetavam, e não é errado isso. Ana, todo mundo faz isso. Não é errado você projetar como você quer que seja a sua vida, como quer que sejam seus filhos. Quer que meu filho seja jogador de futebol, seja médico, seja artista. Ah, meu filho... Todo mundo projeta. Só que quando Deus te escolhe, quando Deus coloca na sua vida uma missão e um presente, como uma criança autista, você tem que entender que as suas projeções eram vazias, porque não eram as projeções que Deus esperava de você. A gente pode sonhar até a hora que Deus chega e fala, é isso. E aí você tem que se conscientizar e aceitar. Então, o que eu falo para os pais que têm medo e receio é trabalhem a aceitação. Porque a vida que vocês planejavam não existe mais. Se você ficar apegado naquela vida, preso naquela vida, você vai continuar sentindo esse pesar de porque meu filho, porque ele não vai ser isso, porque ele não vai fazer aquilo. Para. Tem que entender que a vida é outra a partir de agora. E foi esse o entendimento que eu tive muito rápido. Eu tinha 24 anos, eu dormi de um jeito, acordei de outro. E nunca voltei atrás. Então, todas as projeções e sonhos que eu tive, não tinham mais valor nenhum. Eu entendi muito rapidamente que a minha missão era o autismo. Eu entendi muito rapidamente o que Deus queria de mim. E eu comecei a trilhar esse caminho a partir dali. Por isso que talvez eu nunca tive um momento de ressentimento, de dor, de medo, de nada. É você entender a sua missão. E isso não tem a ver com dinheiro, isso não tem a ver com classe social, isso tem a ver com missão, com você entender o seu propósito. Porque você cuidar de uma... Tem algumas pessoas que têm a chance de poder influir na vida de milhões. Mas se você cuida de uma pessoa, essa é a sua missão. E é difícil de fazer. É muito difícil, exige demais, uma dedicação extrema. Então eu sempre falo isso. Trabalhem a aceitação, esqueçam a vida que vocês tinham projetado e planejado e comecem a viver a vida real que Deus deu para você. Aí você vai ver o autismo como a sua realidade, a sua felicidade. Travou. Tá me vendo? Deu uma travada, Ana. Falei demais? Eu estou vendo aqui as pessoas comentando, enquanto a Ana não volta. Voltou. Eu ia respondendo as pessoas. Está me ouvindo? Deixa eu ver, então. Vou pegando aqui umas respostas. Quando vocês não estiverem mais nesse mundo, já tem alguém pensando se eu estou tranquilo quanto a isso, quando a gente não estiver mais aqui, se eu já estou pensando isso em relação ao Romeu, é tão pensar isso. Você está me ouvindo, Ana? Acho que a Ana caiu. Mas deixa eu boto ela de volta aqui. Deixa eu só responder essa pergunta. Todo pai... Eu ouvi uma coisa do Marcos, da dupla do Belucci, que representa tudo que eu sinto. Então, quando você torna pai... Antes de eu falar isso, quando você tem a sua vida, e você casa, você tem filhos, você está preocupado sempre em como viver. O que eu vou prover para eles, o que eu vou fazer, mas no momento que você vira pai, de fato, você começa a se preparar para poder morrer, não para poder viver. Eu acho que a vida vem toda até o momento que você é pai. No momento que você é pai, você tem que começar a se preparar para poder morrer. E eu tenho total consciência, eu vou te achar aqui, Ana, eu tenho total consciência disso. Então, os irmãos do Romeu, a Donatella e o Stefano, peraí, deixa eu só botar aqui a Ana de volta.
Tô pondo ela. A Donatella e o Stefano, desde agora eles ouvem. Aliás, hoje é um dia especial pra gente, né? Então a gente conversou bastante. E de novo eu puxei a Donatella. Já te chamei, Ana. Isso. De novo eu puxei a Donatella hoje para ter uma conversa com ela e explicar muito bem que ela vai cuidar do Romeu. O Stefano também está aí do lado ouvindo isso sempre. A gente tem que ter essa consciência total. Fora os profissionais que trabalham com o Romeu já há muito tempo, que a gente já bota na cabeça deles que eles vão ficar. E, obviamente, eu tento fazer o máximo para deixar dinheiro guardado para o Romeu, para ele poder, né, usufruir desses profissionais e ter o estilo de vida dele quando eu não estiver mais aqui. Todo pai, todo homem, quando ele vira pai, ele se prepara para poder morrer. É isso. Ana, você está me ouvindo? Ou está travando de novo? Eu te coloquei aqui. Eu estou vendo você. Vocês estão vendo a Ana aí também? Da Crescer? Estou vendo os elogios aqui, obrigado. Dona Suzana chegou aqui. Vem cada oi, está tão bonito. Dona Suzana faz live, ó. Eu faço live com a cara da academia. Dona Suzana faz live. Parece que tá na revista da moda. Tudo bem? Ana, tá conseguindo me ouvir? Aqui, bom, eu vou, enquanto a Ana não consegue entrar, eu vou respondendo aqui. Mion, tem um anjo azul, ele pede uma irmã, mas eu tenho receio. É a Leste.Gabi Marques. Acho que você deve ter receio de ter outra criança autista, né? Porque existe, de fato, essa porcentagem e ela, de fato, acontece. Só que, cara, isso aqui é a minha opinião. Você tem que saber, obviamente, se você está disposta a isso. A gente teve o Romeu, né? Vem aqui, só. A gente teve o Romeu, não titubeamos em ter outro, porque a gente sabe que o irmão é muito importante para uma criança com autismo. E a gente sabe que qualquer criança neurotípica que cresce dentro de uma família autista, cresce para ser um ser humano incrível, ser um ser humano muito mais legal. E aí a gente foi para a Donatella, que foi uma... O Romeu pedia, irmão, você lembra? Que é o centro da nossa vida, organiza a nossa vida, o nosso futuro. E não satisfeitos, a gente ainda foi para o Stefano. Fomos para mais um, né? E a gente até pensou em ir para mais um, né? Mas aí a gente parou. Aí parou. Fechamos a fábrica, porque já está de bom tamanho, tem os cachorros tudo aqui, tudo, tem bastante gente. Ana, não deu, né? Eu vou te pôr de novo aqui. Vou chamar a Ana de novo. Vista Crescer aqui, acho que a conexão dela deve estar ruim. Chamei você de novo, Ana. Romeu, tá aqui, tá falando do Romeu. Acho que hoje é uma live especial, chama ele lá para dar um oi. Vou chamar o Romeuzão para dar um oi para vocês. Meu filho está em tratamento, ainda não foi diagnosticado, mas já sei, nós sabemos, eu não tenho vergonha e não julgo, eu fico honrado em ter meu Pietro. Quem tá... perdi isso. Oi, Ana, voltou. Oi, desculpa, tá? Olha, tô aqui, vou para um lado e vou para o outro. Agora eu tô te ouvindo, agora estamos indo. Recebi uma pergunta aqui, Marcos, das nossas redes, de Mirella Freitas, perguntando qual intervenção que o Romeu fez, que você viu que ele teve mais resultado, que eu acho que é outra coisa, é uma questão muito particular, né, de cada criança, né, Marcos? Cabe aos pais que têm crianças especiais, não só autistas, entenderem como é que o filho responde. Não tem jeito. Você tem que tirar anos da sua vida dedicado a isso. Você tem que fazer isso, porque não adianta você confiar. Quer dizer, você tem que confiar nos profissionais, mas não pode largar com os profissionais. Você tem que estar lá todo dia, o dia inteiro com crianças especiais. Até você chegar num ponto, como hoje, o Romeu tem 14 anos e já está super bem encaminhado, sabe? A gente já sabe onde ele responde, os profissionais trabalham com ele já há bastante tempo, então as coisas andam um tanto quanto sozinhas já. Mas durante anos, só o que a gente fazia da nossa vida era cuidar do Romeu. A Suzana foi chamar ele para vir dar um oi aqui, mas eu lembro que a primeira viagem que a gente fez como casal, eu e a Suzana, só nós dois, foi 7 anos depois que a gente tinha casado. Porque a gente casou, que eu falei, né? Eu não pedi a Suzana em casamento, eu pedi a Suzana ser mãe do meu filho. Então a gente já veio no mesmo pacote já. Quando casou, o Romeu já estava na barriga já. Então, o nosso casamento, ele condiz meio com o nascimento do Romeu. Quando ele tinha 7 anos de idade, foi a primeira vez que a gente sentiu coragem e confiança para viajar sozinho e deixar ele com os avós. Porque tinha um apego muito grande, ele não gostava que a gente saísse de perto nem nada. Oi, mas hoje está aqui, ó, um molecão grande. Vem cada oi aqui na nossa live, falando sobre o Dia Mundial do Autismo. Oi, tudo bem? Abaixa aqui um pouquinho, para as pessoas que verem. Aí, ó, tudo abaixa bom? aqui. Tudo Você bom? tá de azul, hein? Você
tá de azul De também, né? azul. Eu tô Eu de também. azul. Eu também tô. Romeuzão, tá todo mundo aqui querendo te ver. Dá um oi pra você. Oi. Isso. Que hoje é o Dia Mundial do Autismo, né, Romeuzão? É um Pois é, dia aproveitando muito que o Romeu especial, né? É um dia muito muito especial, né, filhote? especial. Aproveitando É? que o Romeu tá aí, inclusive, Marcos, esse ano a gente teve, né, aí uma vitória muito significativa com a Lei Romeu Mion, né? Você tem uma lei, cara. Eu tenho uma lei. Você tem uma lei, né, cara? É. Né? É. Foi uma grande vitória essa. Essa foi a vitória, acho que mais incrível da nossa vida como família. Vem cá, meu amor, vem pertinho. Mas eu quero jantar. Ah, tá bom, ele quer jantar. Então vai jantar, mano. Vai jantar. E sem dúvida nenhuma, uma grande vitória. Eu faço questão de falar sobre ela porque eu dediquei, cara, mais 6 meses da minha vida diretamente a essa lei. Na verdade, a gente veio de um momento muito mágico para a comunidade autista, assim, porque a gente teve 2 grandes leis aprovadas dentro do período de 6 meses, onde eu me vi colocado e alçado numa posição onde realmente eu nunca pedi para estar. Mas as coisas foram se encaminhando de uma forma que, quando eu vi, eu fui chamado para o Palácio do Governo, Palácio do Planalto, para fazer uma reunião sobre autismo, e percebi que era a questão do censo, que estava sendo falada já nas comunidades há bastante tempo. Entrei em contato com todos os grandes líderes dos movimentos autistas, falei com a Fátima Dequan, que é a minha mentora no autismo, com a Berenice Piana, que é a minha outra mentora, falamos muito a respeito. Conversei com todos os líderes, perguntei o que eles queriam a lei. Eles queriam que o autismo fosse incluído no censo. A Michele, primeira-dama, me convidou para ir para o Planalto, para a Secretaria de Saúde, para falar sobre autismo, que ela queria entender mais. E eu fui achando que eu ia ser usado meio como bode expiatório, sabe? Para eles negarem a lei, mas colocarem isso na minha boca para chegar de uma forma mais... mais como falar, digerir, sei lá, de uma digestão mais simples para as pessoas. Porque o próprio presidente já tinha falado que não ia sancionar, o IBGE era totalmente contra, então, mas eu fui, né? Porque o autismo até então ficava gritando do lado de fora, né? Com as faixas, fazendo protesto, gritando, e de repente eu fui convidado para entrar pela porta da frente. Eu falei, eu vou, mas eu vou representar essas milhões de famílias, todas essas mães de autistas que a gente sabe que batalham há décadas, há muito mais tempo do que já tem filhos adultos, e eu fui. As coisas andaram de uma forma maluca, e quando eu vi, eu estava dentro do gabinete do presidente, numa mesa redonda, gigante, e eu só ficava pensando, meu Deus do céu, tipo, sei lá, Juscelino Kubitschek fez reunião nessa mesa aqui, todas as coisas malucas já aconteceram aqui dentro desse gabinete, e eu lá, eu com a Cíntia, que trabalha comigo, que é a minha assessora para todos esses assuntos, estava o Mandetta, o ministro da Saúde, estava o presidente do IBGE, um monte de gente. E até que o presidente jogou na minha mão e falou assim, Mion, todo mundo era contra, né? Inclusive ele. Aí ele falou, o que você quer? O que você veio fazer aqui? Aí eu falei, eu vim representar a minha comunidade, eu vim representar milhões de pessoas que estão nas sombras, que se sentem não enxergadas, que estão no escuro, que se sentem jogadas de lado, eu estou aqui representando eles. E o que você quer? Eu falei, a comunidade quer que você assine. Se você quer dar voz, se você quer colocar essas pessoas na luz, tirar elas da sombra e dar voz para essas mães, essas famílias, você assina a lei. Aí eu falei, então tá assinada. Ficou todo mundo meio assim. Aí ele pegou, assinou na hora. Eu lembro que eu olhei assim para ele e falei, isso está acontecendo mesmo? Porque estava todo mundo já falando que ele não ia assinar. Então, independente do momento que a gente vive um momento muito polarizado politicamente, eu sempre relato a verdade, porque meu partido é o autismo. Seja quem está lá, seja o Bolsonaro, fosse o Haddad, seja o Lula, seja quem for, eu vou falar com quem tiver sentado naquela cadeira, pelo autismo. E a verdade tem que ser dita. Naquele dia e naquela ocasião, em relação ao autismo, o Bolsonaro foi muito ponta firme, ele realmente quis agradar a comunidade, ele fez isso pela comunidade, pelas mães, pelas famílias, não só isso, mas 6 meses depois, aprovou a lei da carteirinha de identificação nacional, que foi batizada com o nome da lei Romeu Mion. Sem dúvida nenhuma, a Michele Bolsonaro, a primeira-dama, tem uma responsabilidade gigantesca nessa história. Se não fosse por ela, nada disso teria acontecido. Acho que a bandeira dela, poxa,
Ana caiu de novo. Eu vou continuar falando. Então, é a bandeira dela e ela queria muito ajudar e ajudou. Então, eu tenho certeza que ela conversou com o Bolsonaro lá, tenho certeza que tiveram várias conversas internas, mas fato é que a gente conseguiu aprovar 2 leis em 6 meses e uma lei foi batizada em homenagem ao Romeu, que é a Lei Romeu Mion, que é uma coisa que eu não consigo nem colocar em palavras, assim, porque se a gente parar para pensar que é uma lei que vai ficar e vai beneficiar milhões de famílias autistas, até quando eu não estiver mais aqui, vai ficar para sempre isso. Que nem a gente tem a Lei Berenice Piana, a Lei Maria da Penha, ficar ali Romeu Mion é realmente uma coisa que eu não tenho como quantificar ainda. Vou botar aqui a Ana de novo, acho que a Ana deve estar com uma conexão ruim, fica caindo direto, mas eu te coloquei aqui, Ana, de novo, deve estar subindo. Enquanto isso, eu vou respondendo as perguntas de vocês. Sem dúvida nenhuma, a gente voltou. Desculpa, okay? Gente. Aí, boa, pronto. Vamos lá. Eu acabei falando depois, quando você caiu, eu acabei terminando. Eu tava ouvindo, eu fico sem seu áudio em alguns momentos, aí cai tudo. Mas aí eu falei da Lei Romeu Mion, que é uma honra, assim, que a gente entra numa questão do legado, assim, um legado que vai ficar da minha existência na Terra. E eu sempre falo isso, se tudo que você faz, se tudo que você batalha e trabalha na sua vida beneficia só a você mesmo, você tem que rever seus conceitos, porque você não está fazendo nada direito. As coisas que valem a pena nessa vida são as coisas que beneficiam o próximo. Então, ter conseguido aprovar essa lei não foi um trabalho unicamente exclusivo meu, óbvio. Isso é óbvio, que nem eu falo sempre, com toda a comunidade atrás de mim, me dando força. Eu estava lá dentro representando todos, milhões de pessoas, mas tem a Carmen Zanotto, deputada, tem a Regiane Dias, que foi quem fez o projeto de lei. A Carmen Zanotto levou dentro do Senado, articulou pra caramba. Tem o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que foi quem realmente aprovou. A Michele Bolsonaro, que nem eu falei, sem ela nada seria possível. Ou seja, e sabe o que é mais legal? É você ver que cada uma dessas pessoas que eu falei são de um partido diferente. Então você pega o autismo ele é apartidário, ele junta todo mundo em torno de um bem maior. Isso é a coisa mais bonita. Não, maravilhoso. E Mion, pouco tempo, né, depois dessa conquista toda, né, muito pouco tempo, né, a gente agora entra num momento muito que nunca ninguém vivenciou, né, com essa pandemia, né, que está assustando todo mundo, né, eu acho que nós, pais, mães, a sociedade toda, né, a gente está ainda sem entender um pouco disso, e eu queria que a gente até contou uma história na Crescer, né, de uma mãe que ela tem um filho autista de 10 anos e que ela pedala todos os dias, a rotina dela era pedalar todos os dias 5 quilômetros, que era uma maneira dela acalmar o filho dela. Eu e ela vi essa história. Você viu? E ela está sofrendo muito nesse momento, que ela teve que interromper, porque obviamente a gente entende que a gente tem que fazer nosso papel e ficar em casa, né, nesse momento. E está sendo muito difícil para ela. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse distanciamento social, né, que a gente está fazendo. Como é que você está lidando com isso, né, na sua casa, com o Romeu? Como que fala com uma criança, né, autista e também, né, com quem não é, com a Doninha, com o Tefo? Como é que isso está aí? Então, é até bom levantar a atual situação que a gente está, porque muita gente me pergunta sobre a lei. A lei foi sancionada, mas o país simplesmente parou. Então, a lei estava num processo porque você tem que pensar a carteirinha, pensar o órgão que vai expedir a carteirinha, o que vai estar escrito nela, como vai ser. É um processo longo esse, que simplesmente travou até a gente conseguir passar por esse novo inimigo em comum do coronavírus. E depois, eu tenho certeza que a gente vai retomar o quanto antes, porque, que nem eu falei no vídeo hoje, a gente tem esse novo inimigo em comum, que está mudando a vida de todo mundo, mas a gente não pode, de forma alguma, esquecer as nossas prioridades, esquecer a nossa essência. Os autistas continuam sendo autistas, os deficientes continuam sendo deficientes, tudo continua igual, independente do corona. Então, as nossas batalhas, elas têm que continuar. E eu tenho certeza que no momento que a gente puder, que todo mundo voltar a trabalhar de forma mais organizada e eficiente, a gente vai retomar a história da carteirinha sem dúvida nenhuma. Agora, o dia a dia não é fácil. Já não é fácil para crianças neurotípicas. Neurotípicas são as crianças que não fazem parte de nenhum espectro. Já é complicado. Para uma criança autista, então, fica um pouco mais complicado, principalmente pela questão da higiene. A gente sabe que tem os movimentos repetitivos dos autistas, né? Que podem ser dos mais variados, desde balançar a cabeça até botar a mão
boca, botar, né? Então, e esses movimentos são como um tique, é muito difícil você impedir. Então, tem muitos autistas que colocam a mão na boca, a mão no olho constantemente. Eu fico atrás do Romeu, limpando a mão dele com álcool gel o dia inteiro, todos os momentos que eu tô com ele, eu tô lavando a mão dele, eu tô limpando a mão dele o tempo inteiro, fico falando para ele lembrar que ele não pode. De novo, que nem eu falei, volta-se aquele trabalho de quando a criança é pequena, que você tem que ficar em cima 24 horas, tem que ficar em cima o tempo inteiro. O Romeu, ele é muito sociável, ele gosta muito de gente, isso foi uma coisa que ele conquistou ao longo desses anos todos. Então tá sendo bem difícil para ele. A gente tá em casa e ele fica querendo fazer FaceTime o tempo inteiro, ele fica triste, tem muita saudade dos avós, não é fácil, a gente tem que dar mais atenção sim, a gente tem que dar o tempo inteiro, estar mais próximo dele. Ele entendeu. Então, assim, cognitivamente ele entendeu que tem um vírus que impede todo mundo de ter a vida normal, mudou a rotina dele pra caramba, isso é muito complicado para ele, como é para a maioria dos autistas. Mudança de rotina é uma coisa péssima, para quem não sabe. Se o autista fala que ele vai acordar, vai para a escola, vai tomar o lanche às 10, vai fazer a aula do às 11, aí vai destrocar, vai não sei o que, se muda isso no meio do caminho, dá um tilt, é um gatilho para um breakdown, para um colapso. Então, os primeiros dias são sempre mais complicados, eu tenho certeza que é assim na casa de todos. A gente aqui foi difícil. Cara, eu sempre falo, é difícil todo dia. Às vezes as pessoas têm uma falsa ilusão, e eu já li isso bastante em comentários de post, falando assim, mas você é rico, então tudo bem. Como se a condição financeira ou o sucesso profissional de alguém fizesse um autismo do seu filho virar café com leite. Sabe, não faz sentido algum isso, não faz sentido nenhum, porque o autismo é autismo em qualquer lugar. Então é difícil todo dia. E é uma falsa ilusão quem acha que tem um monte de funcionários para ficar tratando e não sei o quê. Não. Quem cuida e quem trata sou eu e a Suzana o dia inteiro, todo dia. A gente tem uma babá que fica com o meu, que está com ele desde que ele nasceu, mas que também está, cara, ajudando aqui a gente com tudo. Tá todo mundo ajudando tudo. Então, todo mundo faz tudo, entendeu? É uma nova realidade. Então, e principalmente as crianças autistas nesse momento precisam de pai e mãe, sem dúvida nenhuma. Não, com certeza. Mion, chegou uma pergunta aqui, até interrompendo o assunto, mas achei muito bonitinha, da Gabriela Duarte. Mion, você se acha parecido com o Romeu? Fisicamente ou ela não fala. Ou conceitualmente? Cara, às vezes tem umas fotos do Romeu de quando eu tinha a idade dele que é bem parecido, sim. Tem umas fotos que é bem parecido, sem dúvida nenhuma. Agora, em relação ao estilo, assim, o que a gente é parecido é que, cara, o hiperfoco do Romeu é arte. O hiperfoco do Romeu é palco, é show, então é o dia inteiro vendo Michael Jackson. Isso para mim é uma alegria. Se ele tivesse um hiperfoco que não casasse tanto comigo, talvez fosse mais difícil. Mas ele passa o dia inteiro, se a gente deixar, vendo teatro no iPad dele, ou show do Michael Jackson, ou show do Elvis Presley. Agora ele está numa fase Elvis. Então é o dia inteiro Elvis. Cara, para mim isso é uma maravilha. A gente é muito parecido nisso. Muito, muito, sem dúvida nenhuma. Bom. Aliás, você falou da arte, acho que é importante a gente falar, né? Que nunca o mundo esteve tão próximo da arte e precisou tanto da arte para aliviar a alma, aliviar o isolamento, aliviar as angústias como agora, né? E a gente aí extrapola, né, pela parte de série, de filme, de teatro, da música, da leitura, que eu acho que a gente fala em ler para criança, né? Literatura tem seu papel de lidar com as emoções. Vocês procuram fazer essa rotina não só com o Romeu, mas também com a Doninha, com o Tefo. Esses dias vocês também percebem a arte ainda mais próxima, apesar dela ser algo muito presente já na vida de vocês? No nosso caso, não muda, porque a arte ela é presente 24 horas na vida da nossa família. Assim. Todas as atividades que meus filhos fazem são voltadas para a arte, para cantar, para teatro musical, para atuar, é tudo voltado para a arte. Então aqui a gente só consome mais. A gente respira mais arte. E a maioria das aulas eles estão conseguindo fazer online, né? Então a gente continua.
aqui em casa é cantoria o dia inteiro. A gente não conseguiu trazer para cá os instrumentos, mas se não é instrumento, é canto o dia inteiro. Então é uma coisa que eu prezo muito, muito, muito. A Suzana casou com um artista, aprendeu a gostar, aprendeu a ver a beleza e a importância da arte. Então, e nunca foi uma forçação de barra minha, assim, eu nunca forcei isso. Eles, desde muito cedo, entenderam qual era a minha profissão e amaram, porque, na verdade, foi difícil até para eu explicar para eles que o que eu faço é uma profissão, porque eles só viam me divertindo pra caramba. Eles foram criados lá no Bastidores do Legendários e, cara, eles me viam um dia vestido de mulher, um dia vestido de não sei o quê, um dia pendurado não sei aonde, um dia fazendo o quê, aí dança, aí vem alguém me ensina uma dança, aí vem alguém me ensina uma música, um monte de artista, balé, banda, eles estavam no paraíso, aquilo lá é a coisa mais legal do mundo, assim, e foi difícil explicar para eles que aquilo era um trabalho e que exigia muito de mim e tal. Mas desde sempre, desde pequeno, eles falaram, é isso que eu quero fazer igual meu pai. E aí, hoje, ainda mais com o Instagram, eles veem eu fazendo os vídeos, me divertindo muito, e eu lembro que até hoje a Donatella um dia chegou para mim e falou assim, ué, mas isso que você está fazendo é trabalho? Porque, né, na fantasia deles, o trabalho é botar a gravata, ir para o escritório e tal, não sei o quê, e não é um trabalho do pai deles. Então, desde muito cedo, assim, eles se envolveram muito, falando, eu quero fazer o que meu pai faz. E, Mion, você falando do Romeu, né? Que ele adora, a gente assiste um monte de vídeo com você, dançando, cantando, e essa parte de instrumento. E a gente sabe que tem muitas crianças bom, as crianças autistas, elas tendem, né? Tem uma sensibilidade maior, né? Inclusive, muitas auditivas, né? Uhum. Como que é isso, né, para o Romeu? Ele foi acostumado ou não? Ele tem sei lá, uma altura, tem um cuidado especial? Você diz em relação ao quê? Aos sons, ao som aos alto, sons. ao rock. Então, isso foi uma conquista também. Eu lembro, assim, quando o Romeu era bem pequeno, o Justin Bieber era pequeno também, e ele fez aquele primeiro show no estádio Morumbi. Estádio do Morumbi. E a gente ainda estava num momento que assim, eu faço questão de sempre falar sobre autismo e mostrar o Romeu e mostrar a nossa vida, porque quando a gente estava descobrindo o autismo, eu devo falar de mim na terceira pessoa, mas para ficar claro o que eu estou falando, não tinha um Marcos Mion para ir todos os dias na rede dele, falar como era, o que estava acontecendo. A gente foi descobrindo na base do erro e acerto, a gente foi descobrindo na raça. A gente tinha livros que às vezes são muito distantes da realidade, assim, livros que são bons para teoria, mas não são bons para prática. Enfim, então uma das coisas que a gente forçou um pouco foi para o Romeu ter essa vida social em show, em festa, em coisas barulhentas. E ele odiava. E eu citei o show do Justin Bieber, porque ele adorava a música do Justin Bieber, e ele era pequenininho, a gente falava, que legal, vamos lá, vai estar no camarote, vai estar tranquilo, porque vai ser um camarote, não vai ter, né, nenhuma baderna em volta dele e tal, não sei o quê, mas, nossa, foi, cara, um pesadelo, assim, a gente não sabia o que fazer, quer dizer, a gente sabia o que fazer, a gente pegou e foi embora, né, óbvio, mas ele entrou, ele teve um meltdown, assim, ele teve um colapso por causa do barulho, por causa do espaço, por causa das pessoas, por causa da energia, e a gente... Cara, com muita ingenuidade ainda na época, a gente super moleque também, descobrindo tudo conforme a gente estava indo, a gente pegou ele e foi embora, mas a gente aprendeu que, apesar dele amar show e gostar muito mesmo, ele não consegue encarar um show de verdade. E foi tão traumático, faz já muitos anos, mas foi tão traumático que a gente nunca teve coragem de levar ele de novo. Ele foi num show infantil, assim, de estádio, com um fone do Gaba Gaba, né? Mas ele gostou, né, do Gaba Gaba. Ele gostou. Ele foi com o fone que bloqueava o som e tal, não sei o quê. E era um show 100% infantil do Yo Gaba Gaba, que é uma turma que ele amava, ele adorava, da época que a gente morava no exterior. Mas aí a gente nunca mais quis levar ele, para não correr o risco de ver aquele... Quando você vê o seu filho tendo um colapso, é bem traumatizante. E você aprende os gatilhos para não botar ele nessa posição novamente, entendeu? Então, isso é uma coisa que a gente não faz. Mas, por exemplo, o som alto, cara, é a coisa que ele mais gosta. E ele não suportava isso. Mas ele aqui em casa, a gente está assim numa boa, de repente, o som da casa explode, assim,
com Elvis, mas no talo do talo, que todo mundo até pula. Aí quando a gente olha, é o Romeuzão lá com o iPad dele botando no talo, mas assim, no maior volume possível, assim. E ele gosta de ouvir as coisas muito, muito alto, mas isso foi uma coisa que ele foi conquistando ao longo do tempo, com o trabalho e tudo, porque no começo era... qualquer coisa ele já botava a mão no ouvido, assim. Que é uma coisa, acho que é bacana falar, né? De você respeitar também ali a criança, né, Marcos? Vocês fazem, por exemplo, muitas viagens, né? Com o Romeu e viagens que vocês fazem às vezes com o né, com a Doninha e com o Tefo, e as pessoas sempre questionam: cadê o Romeu? Cadê o Romeu, né? É a pergunta número 1 desses posts de viagem. E aí acho que é legal falar que é justamente para preservá-lo, né? E ele curtiu o momento dele, né? Sim, exatamente. Não só por ele, mas a gente tem que lembrar, quando você é pai de uma criança autista e de crianças neurotípicas, que são irmãos, que você não é pai só de um. Você é pai de todos. E a Donatella e o Stefano, eles são criados dentro de um lar autista, eles não têm outra visão de outra realidade, mas eles, durante muitos anos, a gente impôs a eles a realidade e o dia a dia do Romeu. Porque era confortável para a gente. Então, por exemplo, a Donatella gostava do trem, do Thomas, quando ela era, porque ela foi meio que condicionada a gostar das coisas do Romeu. O Stefano também. Por quê? Porque a gente estava caminhando, tá dando certo isso aqui. Então, vamos botar as crianças tudo junto nesse caminho aqui. E foi tudo até eles crescerem a ponto de quererem as próprias coisas, de quererem andar com as próprias pernas e descobrir o mundo com os próprios olhos. E é impossível você impedir uma criança disso. Eles têm hoje Stefano 10, a Donatella 11, e eles querem conhecer o mundo. Eles querem ver as coisas, eles não querem viver uma rotina como eles viveram durante muitos anos, inquebrável, porque o Romeu não pode quebrar a rotina. Então, durante muitos anos a gente viajava. Eu lembro até hoje muito bem uma viagem que a gente fez para Nova York. E a gente estava indo para o hotel, ou indo para um restaurante, sei lá, estava indo para algum lugar. No caminho, que a gente estava andando, sei lá, 5 quarteirões, no caminho passou uma livraria. E a Donatella e o Stefano quiseram muito entrar naquela livraria. Até aí não teria nada de errado. Você está caminhando até um lugar, você está com tempo, uma loja legal, uma livraria, eu vou entrar aqui para olhar uns livros antes de chegar lá. Isso é o gatilho para o Romeu entrar num tantrum. Um tantrum é um acesso de raiva. Não chegou a ser um colapso, mas é um acesso de nervosismo e de raiva absurdo. E aí o que acontece? Para ele não pode quebrar essa rotina. E durante muitos anos, Donatella e Stefano seguiram essa rotina. Até a hora que eles falaram: a gente quer também poder entrar nessa loja. E aí a gente entendeu que era hora de fazer essa divisão. Então a gente faz a viagem com todo mundo e uma vez por ano a gente faz uma viagem sem o Romeu, para eles poderem conhecer lugares novos, poderem fazer o que a gente faz quando a gente viaja com eles, que é pingar em vários países num curto período de tempo. Isso é impossível para o Romeu fazer. Pode ter autista que acha isso demais, mas no meu caso do Romeu, isso não dá certo. Ele precisa de uma rotina. Ele não consegue acordar muito cedo, ele é devagar de manhã. E numa viagem como essa, acorda cedo para ir, para pegar, não sei o que, para aproveitar. E aí ele entra num tantrum atrás de outro, ele não consegue ficar bem. A gente se sente super mal por ele estar mal. A dor de um filho é a dor de um pai e de uma mãe. Aí a Doninha e o Stefano também se sentem mal, mas também querem poder usufruir a parte deles. Ou seja, vira um caos, assim. A viagem é ruim para todo mundo, principalmente para ele. Hoje ele já está super acostumado. Ele mesmo pede para a gente fazer essa viagem sem ele. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ficar com os avós. E aí, quando ele fica com os avós, é Romeuzinho o dia inteiro. Romeuzinho. Ele ama. Então, é um momento que é bom para todo mundo. É bom para os avós poderem ficar com o neto, que experiência incrível. É demais para o neto poder ficar com os avós. E a Donatella e o Stefano poderem conhecer o mundo de acordo com a vontade deles. É uma sabedoria isso, na verdade, porque tem muitos pais que se culpam ao fazer isso. E eu confesso que não foi simples no começo, não. Eu me peguei, assim, tipo, ligando para minha mãe, assim, querendo chorar, me sentindo muito culpado de estar longe do Romeu, dele não estar ali vivendo aquele momento com a gente, mas a gente teve a experiência de ver que não funciona. Então foi importante a gente ver que a gente fez, sei lá, 2, 3 viagens que foram, assim, muito sofridas. Assim, viagem que a gente ficava com o coração apertado o tempo inteiro. Ninguém quer viajar assim. Não dá para viajar assim. Lógico. Não, tem até uma leitora aqui, Ana Nossaki, perguntando nas viagens com o Romeu como ele se sai no avião. No avião. Ele adora avião, né, Sô? Ama. Ele ama avião agora, porque... Mas foi uma conquista.
É, isso que a Suzana está falando, foi uma conquista. Era muito difícil. Era muito difícil. Tudo que é novo para o autista é muito difícil. Mas é o que eu sempre bato nessa tecla do trabalho, do carinho e da paciência, porque tudo é passível de evolução. É tudo. Tem gente que fala, isso nunca vai acontecer. Não. O autismo é uma condição, ou seja, ela é passível de mudança. Qualquer coisa no autismo é passível de evolução. Seja a fala, seja a escrita, seja os movimentos involuntários, seja o que for, a baba, seja o tantrum, tudo é passível de evolução. Tudo. E no começo era muito difícil para ele pegar o avião. Mas chegou um momento que a experiência, ele entender como funcionava, ele entender que ele ia conseguir fazer um padrão de acontecimentos até, de sair de casa até chegar onde queria. E ele gosta muito de chegar. A gente vai muito para Miami, né? Que acabou virando ali um ponto de referência para ele, por ele ter morado lá um tempo com a Suzana, as crianças, e eu indo e vindo. Então, só de saber que ele vai chegar lá, ele encara tudo, ele vai embora, ele fala, meu, eu vou chegar em Miami? Vai chegar em Miami? Então vamos embora. É uma coisa que motiva ele a chegar lá. Então, isso pode ser uma dica boa. Se é uma viagem para algum lugar que tem alguma coisa que ele gosta, seja a casa da avó no interior, seja um lugar que tem um parque, sei lá, um Beto Carreiro, seja uma Disney, o que for. Trabalhar o que vai acontecer quando ele chegar é um bom jeito de levar ele no avião. Mas hoje em dia ele encara super bem, super. Muito bom. Mas nem sempre foi fácil, porque, desculpa, só interromper, Ana. Imagina. Deixa eu te falar, porque, assim, às vezes as pessoas, hoje, como eu falei, a gente está numa condição muito boa de evolução do Romeu, mas a gente já chegou até a ter uma convulsão no avião, que acho que foi um dos piores momentos da minha vida, dos momentos mais tensos da minha vida, mas o Romeu chegou até a ter uma convulsão no avião. É bom as pessoas saberem que é isso, a realidade é igual para todo mundo. Acho que não. Você está dentro do avião, é o pior lugar que pode existir para você ter qualquer coisa relacionada à saúde. E a gente já teve que encarar um negócio, ficou até tenso só de lembrar, mas a gente já teve que encarar isso. Então eu tenho certeza que tem muitos pais e mães que já tiveram problemas dentro do avião também. E aí, você está preparado, né, meu? E também uma coisa que pode acontecer, enfim, você tem um filho pequeno ou grande, o que acho que a Temple fala muito bem, né? É isso, né? Se a gente focar só nas limitações, só nos problemas, você não aproveita o melhor, né? Que Sim. é estar com a Sim, criança. a gente tem que botar na conta e viver, ser feliz. Que nem diz o Romeu, que a nossa vida seja uma boa vida. Muito bom, boa vida. Falando em boa vida, a gente agora que está nesse distanciamento social, eu acho que muitos pais, eu imagino que alguns têm muito privilégio, muita chance de estar com os filhos muito tempo, mas muitos não. Porque sai para trabalhar de manhã, só volta à noite, às vezes o filho está dormindo e sofrem muito por isso. E nesse momento, né, tá todo mundo muito angustiado de estar em casa, então também são uns sentimentos contraditórios, mas é a oportunidade que a gente acho que nunca esteve tão perto, né, dos nossos filhos, né? Até conhecendo, às vezes, muitas coisas que a gente fala, nossa, ele faz isso, né? Para quem tem... O que você poderia falar para esses pais nesse momento que a gente vê, né, aqui na Crescer, nas redes, uma angústia muito grande, sem conseguir projetar o que vai ser, quando isso vai acabar? Ixi, travou. A Ana estava fazendo uma pergunta, deu uma travada aqui, mas entendi o que ela estava falando. Sobre a relação dos pais no dia a dia com seus filhos nessa nova realidade de estar em casa, né? Para quem pode estar em casa. Voltou. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá, eu entendi. Eu estava só falando aqui que eu vi que a Cíntia me deu um toque aqui para a gente terminar até daqui a pouco, para a gente poder salvar, que tem que dar 60 minutos. Isso. Eu vi o Thiago Splitter aqui, pô, tamo junto, irmão, um abraço para você. Imagina, cara, um ídolo, vem aqui falar, vem elogiar na live, tem que elogiar ele de volta. Mas é o seguinte, esse momento é um momento, eu tenho uma visão assim, isso é, obviamente, para quem pode ficar em casa, a gente sabe que a realidade do brasileiro, nem todos podem, mas para quem pode, é um momento de realinhar a rota. É um momento assim que as pessoas têm que entender que a gente, se a gente parar para pensar, é tão maluco isso, porque a gente vivia querendo um momento de lazer, um momento para ficar em casa, esperava chegar fim de semana, agora assim, você está em casa. Parece que Deus parou tudo para a gente repensar
repensar o que a gente está fazendo com a humanidade, realinhar a nossa rota. E não existe nada mais importante na vida de um homem e de uma mulher do que a sua família. Não existe. Não existe. Então, eu tenho alguns amigos que falam, estou desesperado em casa. E eu falo, dá um tapa na sua própria cara. Dá um tapa na sua cara, porque você está aí agora com a oportunidade de cuidar do que é mais importante da sua vida, da sua existência. Tem um vídeo meu que viralizou que eu falo isso, e eu sempre repito, tem muitos homens que que acham que criar grandes monumentos é o que eles vão poder fazer como legado em suas vidas, sabe, fazer grandes feitos, etc. Isso é bom, isso é legal, porque a humanidade precisa evoluir. Mas não existe nada mais importante que um homem pode fazer do que criar um grande ser humano. E você está presente com o seu filho, é o que eu falo no meu livro, Detone esse livro com o seu filho. Você tem que ser um exemplo, um exemplo para o seu filho, um modelo, pela presença, por estar lá. Seu filho não pode ouvir falar ou imaginar alguma coisa de você. Ele tem que ver. E para um pai com filho menino, isso é muito mais importante. Porque você é o modelo total para o seu filho. E agora não existe hora melhor do que isso. E para a menina, não existe hora melhor do que você entrar no mundo dela de uma vez por todas, como eu falo no pai de menina. Que você se permitir. A gente está vivendo um momento incrível para isso. Vamos olhar o copo meio cheio, né? Totalmente. Até porque isso não vai durar para sempre, né? Exato. Não vai durar para sempre. Então, tudo que tem tempo para acabar, a gente tem que usufruir ao máximo. É isso. Certo? Maravilhoso. Valeu, adorei, Pra gente cara. salvar. E obrigada, viu? Obrigada a todo mundo. Boa vida, como diz o Romeu, né? Boa vida para todo mundo, né? Que a nossa vida seja uma boa vida. Boa vida. Valeu, galera da Crescer. Tchau. Quem não segue ainda a revista Crescer, pode seguir, porque o conteúdo deles é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time. A gente também de ter você. Beijos. Tchau, tchau. Valeu a todos que entraram. Beijos.